subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho da IBD. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 11, lição da classe dos adultos. Nesta lição temos o título melhor do O Pai e o Espírito Santo. Vai trabalhar a questão da filiação, a filiação, como nos tornamos filhos de Deus, como funciona a questão da adoção, É sobre essas demandas que vamos estar aprendendo nesta lição, tá certo? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, passando aqui e gostando do conteúdo, se inscreva, deixa o seu like, gostei ou não gostei, e compartilhe esse vídeo para que seja entregue para mais pessoas, certo? Isso posto, vamos para a nossa lição, Nós estamos estudando sobre a Trindade, a Santíssima Trindade, tá certo? Está aqui a temática. Estamos usando vários materiais para apoio dentro dessa questão, conhecendo o Deus Trino, porque o Pai, Filho e Espírito Santo são boas novas. Está aqui de Tim Chester, interessante esse material. Outro material interessante, muito excelente, chega a dizer, é esse material aqui, certo? Que é a Trindade, na Escritura, na História, na Teologia e a Adoração, de Robert Lethan, muito bem, prefaciado por Sinclair Ferguson, muito interessante. Tem outros materiais aqui, que estamos também estudando, para pesquisando, tá certo? Estamos terminando já a lição, depois dessa aula só falta apenas duas, lições. Nós falamos sobre o Filho, falamos sobre Deus e agora estamos falando sobre o Espírito Santo, certo? Então, na lição de número 11, nós temos o texto áureo, que é a questão do porquê todos são guiados pelo Espírito Santo, E esses são filhos de Deus. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 14, A verdade prática nos diz: o Espírito Santo nos liberta da escravidão, do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai, certo? Muito bem. A leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 8, no versículo de número 12 até o versículo 17, e Gálatas capítulo de número 4, versículo de 1 a 6. Versículo 12 do capítulo 8 de Romanos diz assim: de maneira que irmãos somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se viverdes pelo Espírito, mortificardes as obras do corpo. Vivereis porque todos são os que são guiados pelo Espírito de Deus. Esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba Pai. Abba Pai. Mesmo o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, somos logo também herdeiro de Deus, e co-herdeiro de Cristo. E se é certo que com ele procedemos, para que também com ele sejamos glorificados. Digo, pois, em todo tempo um herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós,
quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Porque sois filhos de Deus, sois filhos. Deus enviou aos nossos corações, o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Tá? Então, essa questão do Espírito do seu Filho é interessante, não é? Porque Jesus, como homem, não é, foi totalmente direcionado, não é, para uma especificidade, né, dentro do contexto soteriológico, dentro do contexto da libertação por meio da salvação, né, e assim sucessivamente. Então nós temos aqui a filiação, a herança, nós temos a doação, né? Então nós vamos estudar um pouco sobre esses conceitos para entendermos toda essa lição, tá certo? Muito bem, então vamos para frente. O primeiro tópico da lição nos trata sobre o Espírito e as dívidas, as dádivas, aliás, do Pai. O segundo tópico nos fala sobre o Espírito nos guia da vontade do Pai. E o terceiro tópico nos fala se a santidade, a Trindade nos conduz à herança eterna. Então, alguém diz que se não tivermos cuidado, vamos esgotar todo o assunto da lição de uma aula só. Isso não procede. Cada coisa vem trazendo, certo? É uma lição completa, ela vem trazendo assuntos totalmente novos para o nosso contexto. Novos como? Porque não se estuda muito, né? Então a Trindade, por exemplo, tem gente ainda que diz que é estudioso e diz que é um enigma. Não é. A doutrina da Trindade é uma revelação, tá? Por isso que não cabe, quando você academicamente vai verificar, não tem muito êxito, porque a doutrina da Trindade é uma revelação de Deus, né? Então, se entendermos isso, vamos chegar, assim, a uma conclusão de como o Pai, Filho e Espírito Santo, eles são um. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho não é o Espírito Santo, e o Pai não é o Espírito, e assim sucessivamente, né? Mas dentro dessa visão da unidade, né? Deus como um, dentro do monoteísmo, temos Deus no homoousios, e também o homoousios da divindade do Pai, o homoousios da divindade do Filho e o homoousios da divindade do Espírito Santo, né? Jesus, nas suas prerrogativas de Filho, ele falando com os discípulos, quando ele estava sendo assunto ao céu, ele disse: eu rogarei ao Pai. A palavra rogar, ela alude de alguém, ela vem de alguém que está pedindo alguma coisa, né? De alguém que depende de alguma coisa. Então, eu rogarei ao Pai, ele enviará outro Consolador, certo? Então, dentro desse texto, Jesus não divide, não mistura as pessoas, pelo contrário, ele faz o seu papel, certo? Então, dentro dessa ideia bíblica, do que diz a Bíblia, não é? Nós temos o Espírito Santo que procede do Pai, certo? E no ministério terreno de Jesus, o Espírito Santo estava também em ação, certo? E assim sucessivamente. Então, quando vamos trabalhar a questão da adoção, né, nós vamos observar que nós não éramos nada senão criatura, mas por meio de Jesus, né, nós fomos adotados e agora somos filhos de Deus. A tratativa que Deus tem dado aos seus filhos, não é? Por adoção, nós recebemos de graça, de bom grado, de gratuidade, de graciosidade, recebemos o perdão dos pecados, recebemos a regeneração, recebemos a justificação, recebemos a sua misericórdia,
não é? Ele tem misericórdia. Recebemos aos fracos ele dá fortaleza, ao triste ele dá alegria, aos atribulados ele traz a paz, não é? Aos mortos ele traz a vida e assim sucessivamente. Então, nós vamos observar todo esse contexto dentro da lição de hoje, né? Então, a questão da filiação, por exemplo, nós éramos totalmente desgarrados, como ovelha sem pastor. Mais uma vez, o Senhor incidiu sobre a nossa vida e nos resgatou, né? E assim sucessivamente. Então, dentro dessa ideia, dentro desse mundo contextualizado dentro da Bíblia, nós vamos observar dentro da nossa lição, né? O comentarista, pastor Douglas Batista, foi muito coeso, tem uma fundamentação vasta, né? Então não tem como dar errado, tá certo? Essa questão do primeiro tópico da lição, nós vamos já trabalhar aqui, que é o Espírito e as dádivas do Pai, né? Da escravidão à filiação. Nós éramos escravos do pecado e agora agora somos filhos, né? A Escritura revela que os salvos não vivem sobre o domínio do espírito de escravidão. Romanos capítulo 8, no seu verso número 15, a parte A, né? Essa expressão é pneuma doleia, ou seja, aponta para um estado de servidão ao pecado, né? Nós temos aí ao medo da punição, né? Nós tínhamos medo da punição que caracterizava a vida antes da conversão, né? A lei santa, embora santa, mas não pôde traduzir a liberdade. Por quê? Porque a lei é como um holofote, ela só apontava o problema, mas não trazia o antídoto, não tinha o antídoto para solucionar o problema. O texto é muito claro dentro dessa questão. Por quê? Ela revela o pecado, mas não concede poder para vencê-la. No Romanos capítulo 3, versículo número 20, Paulo fazia essa tratativa já, né? Entretanto, sobre a graça divina, o crente recebe o espírito de adoção. Esta frase, pneuma hoitésia, né? Ou seja, aponta para a nova identidade. Aponta para uma nova identidade em Cristo, um vínculo de afeto, de perdão, né? Que veio sobre os crentes. Isso está em Gálatas, capítulo de número 4, versículo 4 a 5. Então, independente do pecado, independente das mazelas que você viveu, você pode se arrepender e receber a adoção de filho. Isso é interessante para nosso crescimento, para o nosso entendimento, não é? E nós, no subtópico de número 2, subtópico 2, da rebeldia a filho legítimo. Então agora nós somos comprados e agora somos filhos legítimos, né? Antes da regeneração éramos espiritualmente rebeldes, pecadores, contendia até mesmo com Deus, queria achar que é alguma coisa, mas o Senhor, Ele, dentro desse contexto, trabalhou sobre a nossa vida e nos trouxe, tirando da rebeldia e nos tornando filho legítimo por meio da adoção. O terceiro tópico da nossa lição, terceiro subtópico, nos aponta assim, do tópico 1, das trevas à plenitude do Espírito, não é? E aí podemos ver, no outro tempo vivíamos em trevas espirituais. Trevas simbolizava pecado e separação de Deus, né? Então, quando vamos observar dentro dessa questão, nós vamos observar dentro desse contexto que nós não tínhamos nenhuma liberdade, né? Nós não tínhamos nenhuma vocação, não é? Para estar em Cristo, mas o Senhor salvou a nossa alma e agora nós temos a plena consciência que estamos vivos em Cristo, salvos em Cristo e somos filhos adotivos. O Senhor deixou muito claro sobre isso, né? Então, dentro dessa questão da adoção, que hoje somos adotados em Cristo, né? Nós temos aí o segundo tópico, não é? Que nos diz assim: o Espírito nos guia pela vontade do Pai, certo?
essa questão da adoção, dentro da história, os primeiros que se tem notícia foi os mesopotâmicos, certo? Na Mesopotâmia trabalhava-se essa ideia, entendeu? A adoção divina é uma doutrina cristã, né? Segundo a qual os crentes recebidos por Deus como filhos por meio de Jesus Cristo. Então, essa ideia vem principalmente, Paulo trabalha isso no capítulo 8, versículo 15, Gálatas capítulo 4 e Efésios capítulo 1, né? E aí nós temos aí, dentro do contexto bíblico, e dentro do contexto histórico também, porque no mundo romano, por exemplo, a adoção era uma prática jurídica comum. Um homem podia adotar legalmente um filho, aí passava a receber o nome da família, né, herdar os direitos e propriedades e deixar completamente a sua família anterior, né? Qual era a família anterior do crente? Era o pecado, era os atos libidinosos, era a mentira, o disfarce, não é? Mas hoje, como filhos adotivos, como filhos que o Senhor nos adotou, nós recebemos as mesmas heranças e as mesmas educação, e a nossa educação mudou a nossa linguagem, mudou o nosso sentimento, mudou o nosso pensamento. Agora somos filhos de Deus e a nossa prática é totalmente outra, né? Nosso psique, nosso intelecto foi mudar. Então, nesse contexto, nós vamos observar que ajuda dentro dessa questão a linguagem usada por Paulo, quando ele fala que os cristãos receberam o espírito de adoção, né? Ele usa aí a imagem conhecida dentro da cultura romana, e que Deus concede ao crente uma nova identidade e uma nova herança. Isso que Paulo faz, essa observação. Entre os pais da igreja, a adoção foi entendida como parte da salvação em Cristo. E eu também concordo, não é? Porque se você é salvo do quê? Se você é salvo e é rebelde. Então não existe salvação liberta, salvação livra. Os pais da igreja, como Irineu de Leão, aliás, ele ensinava que Cristo se tornou homem para que os homens pudessem participar da filiação divina. Isso é um fato, também concordo. Atanásio de Alexandria trabalhava a propósito também afirmando a famosa frase que temos conhecimento: se Deus fez homens para que o homem pudesse se tornar filho de Deus, né? Deus se fez homem para que o homem tornasse filho de Deus. Por isso que não tem como a doutrina da Trindade, ela é revelada, ponto, não é sine qua non, não tem discussão sobre isso, porque Deus se fez homem, né? Ele não foi coagido, ele se fez homem, para que o homem pudesse tornar-se filhos de Deus. Se Jesus não usa kenosis, nós não teríamos liberdade, né? Agostinho de Hipona, ele explicou que Jesus é filho por natureza, enquanto cristãos são filho por adoção. Então, Jesus é filho de Deus por natureza e nós somos filhos de Deus por adoção. Lembre-se que há uma diferença entre filhos e criaturas. Nós éramos criaturas, hoje somos filhos, né? E assim, dentro da igreja primitiva, por exemplo, havia uma distinção, como Cristo, filho natural de Deus, e o cristão, filhos adotivos. Aí nós temos um período histórico ainda, da Idade Média, e dentro da teologia a adoção foi associada à graça da justificação, ou seja, a graça e a justificação. Tomás de Aquino, ele ensinou que a adoção é o efeito da graça divina, se o humano participar da natureza divina pela graça. O ser humano participa da natureza pela graça. Então essa filiação, ela conduz à herança eterna. Para Aquino, a adoção acontece porque Deus comunica sua vida espiritual ao crente. Nós temos a reforma protestante, durante a doutrina ganhou aí um grande destaque, né? E assim sucessivamente, essa doutrina da adoção, né? Aí João Calvino, por exemplo, ensinou que a adoção é um dos grandes benefícios da união com Cristo. Fato, não é? Então nós somos hoje filhos de Deus por adoção. Deus não apenas perdoa o nosso pecado, mas Ele também recebe o crente como filho. Então nós temos dois benefícios, né? Esses dois benefícios é que nos faz desenvolvermos em Cristo. Para Calvino, por exemplo, a adoção é a expressão máxima do amor de Deus, né? Então, outro reformador que trabalhou também essa ideia foi Martinho Lutero, que ligava a adoção
a justificação pela fé, certo? E assim sucessivamente. Então nós temos essa herança garantida, né? Dentro dos teólogos modernos que temos notícia, nós temos J.I. Park. Ele diz que a adoção é um privilégio mais alto do evangelho, certo? Então, quando vamos trabalhar esses fatores, nós temos aí no Novo Testamento que a filiação por meio de Cristo, a igreja primitiva trabalhava a distinção entre filho natural e filhos adotivos. Dentro da Idade Média nós temos a adoção como efeito da graça. Dentro da Reforma Protestante nós temos os benefícios da união com Cristo. E hoje na teologia moderna que se tem notícia, nós temos a identidade relacionada e relacionamento com Deus. Então, uma coisa somou-se à outra e passou-se os tempos e essa doutrina cada dia se fortaleceu e se tornou consistente, né? Então, a adoção significa Deus se torna pai dos crentes, os crentes se tornam filhos e herdeiros. Isso acontece por meio de Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Então, acredito que essa questão da adoção está definida aqui na nossa lição, tá certo? Muito bem. E a filiação, dentro desse contexto, dentro dessa ideia, a filiação, nós temos a Bíblia que está apontando de forma clara, né? Essa questão da filiação. Nós vamos observar que o Espírito, né? O Espírito nos guia sobre a vontade do Pai, porque os filhos são guiados pelo Espírito Santo. Paulo explica isso, que a marca, né, que nos leva a essa questão e esta doutrina, nós temos os filhos que, por exemplo, Paulo explica que a marca de um filho de Deus não é a filiação nominal, pelo contrário, mas uma vida conduzida pelo Espírito, sim, certo? Porque uma vida que é conduzida pelo Espírito é marcada exatamente pela direção do Espírito Santo, né? Ele que direciona, não é? Porque nós não somos produto do meio, nós não podemos ser produto do meio. Está na igreja, está fazendo tudo que o crente faz. Está fora da igreja, está fazendo tudo que o mundano faz. Nós não somos produto do meio, nós somos transformados, resgatados e filhos de Deus, né? E logo, se fomos filhos de Deus, ele nos tirou da rebeldia, né? E assim sucessivamente, porque todos que são guiados pelo Espírito são os filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Então, o verbo guiados aqui é agontai, que dá a ideia, traz aí o tempo presente passivo, indicando que os crentes são continuamente orientados pelo Espírito Santo, né? Como alguém que é levado pela mão. Então ele nos guia, não é? Como alguém que é levado pela mão. 1 João capítulo 2, versículo 27, né? Isso significa que somos instruídos pelo Espírito no caminho do Pai, como o curso da vida, né? Em todo o curso, aliás, da vida, em toda vez que temos vida, estamos sendo guiados pelo Espírito. Então essa direção do Espírito Santo se opõe à inclinação da carne. Então a orientação não é forçada, né? Mas o fruto da habitação do Espírito Santo não é forçado, porque isso é um fruto da habitação do Espírito Santo na vida do crente em Cristo Jesus, obviamente. Então, o Espírito que opera a mortificação da carne, né? A Bíblia apresenta a mortificação da carne como um princípio da vida cristã. Se pelo Espírito mortificados as obras do corpo vivereis, capítulo de número 8, versículo de número 13, na sua parte B. Então, o termo mortificado aqui, ou mortificardes, é tanato, não é? Quem trabalha com mais veemência, mais contundência sobre isso é a tanatologia, que explica os problemas da morte física, né? Explica desde do acontecimento da morte e todas as suas possibilidades dentro dessa questão, todo o seu conteúdo, né? A tanatologia trabalha isso, né? Quem cuida de corpos, por exemplo, NML ou coisa assim, prepara corpos para sepultamento, tanatopraxia, né? Tanatopraxia, que é o nome dessa função, né? Então, todas as pessoas que lidam com isso, ele é formado em tanatopraxia, certo? E assim sucessivamente, precisa ter esse conhecimento, né? Que significa fazer, ou seja, tanato significa fazer morrer, sufocar,
algo que perca suas forças. Então, dentro desse contexto, a nossa carne precisa morrer para que o espírito tenha liberdade e viva. Glória ao nome de Jesus. Então, o espírito age conforme o plano do Pai. O plano de redenção é uma obra trinitária. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para remir o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Pelo texto, enfatiza aí que o Pai enviou o Filho, não é? Então, na plenitude dos tempos, isto é, no tempo de Deus escolhido, né, o Filho foi enviado para o resgate dos pecadores, certo? O tópico número 3 nos fala sobre a Trindade nos concede a herança eterna. Herdeiros, né? Quando vamos trabalhar essa questão de herdeiros precisa ser filho, precisa ter parentela, precisa ter filiação. A filiação é uma doutrina bíblica, né? Que as pessoas podem se tornar filhos de Deus. Então, desde o início ao fim, esse tema aparece pertinente e ele está sempre vigente, né, nas escrituras e na vida de um crente salvo que está ligado à soteriologia, à sotéria, à salvação, não é? Então é um relacionamento com Deus e herança eterna. A Bíblia apresenta 3 formas de filiação. 3 formas. Primeiro, nós temos a filiação natural de Cristo. A Bíblia apresenta Jesus Cristo que é Filho de Deus por natureza, diferente de todos os outros, né? E alguns textos que podemos citar aqui, João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Em João capítulo 1, versículo 18, nós temos Cristo é o Filho unigênito, né? Que está no seio do Pai. Em Mateus capítulo número 3, versículo 17, nos diz: este é meu Filho amado. Isso significa que Jesus possui uma relação eterna e única com o Pai. Portanto, nós podemos ver que Cristo é Filho por natureza e os crentes são filhos pela graça. Outro segundo ponto importante que podemos observar, essa outra forma interessante é que a filiação por criação. Nós somos filiados por filiação de Cristo, a filiação natural de Cristo, a filiação por criação, não é? É a segunda forma. Então, nesse sentido, os seres humanos podem ser chamados de filhos de Deus porque foram criados por eles. É um exemplo claro disso que aparece dentro da genealogia de Adão, não é? Em Lucas capítulo número 3, versículo 38, chama Adão de filho de Deus, né? Então aqui a ideia de que Deus é criador da humanidade, certo? No entanto, a filiação não é salvífica. Quando falamos de filiação, falamos de filiação dentro desse contexto salvífico, mas aqui essa filiação de Adão não é filiação salvífica. Após o pecado, a humanidade perdeu esse relacionamento com Deus. Então a filiação que falo por adoção é a filiação de relacionamento, né? De ter relacionamento com Deus, de estar próximo com Deus, de participar com Deus, de ser herdeiro de Deus, né? Então aí nós temos também a filiação por adoção. Então filiação por natureza, filiação por criação e filiação por adoção, certo? Nós temos esses benefícios. E dentro desse conceito, a filiação por adoção, que aí é a salvação que recebemos, né? É a principal forma de filiação ensinada no Novo Testamento, porque a filiação por adoção. Então, o apóstolo Paulo, ele trabalha essa ideia quando ele fala de oitesia, que é filho, é doação como filho. É a ideia grega que Paulo fala na palavra oitesia, né? Oitesia, que é a questão da adoção como filho, né? Também está inserido, obviamente, dentro do todo o contexto da nossa lição de hoje, né? Em João capítulo 1, versículo 12, nós temos aí mas todos que receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Romanos 8, 15. Recebeste o Espírito da adoção
pelo qual clamamos Abba Pai. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, nós temos: Deus enviou seu Filho para remir o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, né? Então aí essa filiação traz vários privilégios para nós. Traz um relacionamento de Deus como Pai, traz a herança eterna e traz a presença do Espírito Santo e a participação dentro da família de Deus, ok? Então é isso que temos dentro desse contexto e dentro da nossa lição, né? Dentro da nossa lição. Então, depois daí, nós temos a herança eterna, que dentro desse contexto, por meio da adoção, né? Então, o Cordeiro de Deus por filiação, né? E também o Pai administra o tempo da herança. Ele que administra. Paulo escreve isso, trazendo a condição espiritual do homem, antes da plena revelação de Cristo. Todo o tempo que o herdeiro é menino, debaixo dos tutores criadores, até o tempo determinado pelo Pai. Essa metáfora aqui ilustra o período da antiga aliança, e esta em que a Israel, apesar das promessas, ainda não havia recebido a herança. Indica que o Pai Celestial é quem administra o momento do acesso e da posse da herança. Então, ou seja, é um Deus que tem ordem, é um Pai que tem ordem, é um Pai que impõe respeito, não é? Que dá respeito, impõe respeito. Então não tem como chegar lá e dizer: isso aqui é meu, vou discutir na justiça. Não, é o Pai que sabe o tempo e o período. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando de uma forma toda especial no nosso coração. Na próxima lição estaremos estudando sobre o Filho e o Espírito. Glória a Deus. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.